pessoal, a paz do Senhor. Estamos iniciando agora o programa Falar Cristão, um programa com assuntos para edificar a sua vida. Antes de falar qual é o assunto de hoje, não esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curte, compartilha, isso nos ajuda muito e toda vez que tiver um novo programa vai aparecer a notificação no seu celular, então não esqueça de ativar o sininho. O assunto de hoje é um assunto muito importante e que eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão do outro lado da telinha. Perseverança e fé alcançando um caminho de sucesso. E para falar de um assunto tão importante, também teria que ser uma pessoa muito importante e muito especial que está aqui conosco hoje. Ele é juiz de Direito Trabalhista na Terceira Vara do Trabalho de Tabatinga, tem uma longa história de passar em vários concursos, já fez até mesmo entrevista para outros canais, inclusive na televisão, TV Justiça, TV Senado, e está conosco aqui hoje. Ele é Osvani Medeiros, e eu quero desde já agradecer ele por estar aqui conosco, pela participação, pela presença, pela oportunidade que nos dá de conhecer a fundo e também compartilhar com vocês a história dele. Osvani, com você. Boa noite, Sarinha. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Que a paz do Senhor esteja com vocês. É um prazer estar com vocês. Como a Sara disse, a minha vida foi uma vida travada realmente na fé, na esperança, não é? Porque não foi fácil, não é uma rotina fácil, não é uma vida realmente fácil. Eu nasci numa fazenda no interior, numa casa com muitos filhos. Nós éramos 8, mas vivemos 5 filhos com meu pai e minha mãe, e meu pai ganhava um salário mínimo por mês. A nossa vida não era fácil. Nunca estudei em nenhuma escola particular, a vida inteira em escola pública. Caminhávamos 8 quilômetros a pé para ir para a escola, e nessa trajetória sempre na igreja. Nasci no Evangelho, graças a Deus. Meu pai era presbítero na Assembleia de Deus, então eu nasci na igreja e fui batizado aos 14 anos de idade, e dali para cá me mantive sempre estudando, trabalhando. Comecei a trabalhar também muito cedo, aos 14 anos, e fui estudando e tentando as carreiras de toda forma. Aos 18 anos eu passei no meu primeiro concurso público para a aeronáutica. Eu fui aprovado no concurso para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, e a aeronáutica me deu a condição de estudar para outros concursos. Fiz a faculdade de Direito e então comecei a estudar para outros concursos. Fui técnico no Tribunal Regional do Trabalho, posteriormente analista, depois passei no concurso para procurador do Estado de Goiás, e daí para cá fiz alguns outros concursos para magistratura. Fui aprovado no Mato Grosso do Sul e posteriormente para juiz do trabalho aqui em Brasília. E as pessoas às vezes me perguntam como é que isso aconteceu, como é que você conseguiu, como é que você pensou isso em ser juiz, né? Desde a infância eu queria ser juiz, e as pessoas têm uma crença de que a família sempre te dá apoio, e às vezes isso não é verdade. Vou contar uma experiência para vocês. Mesmo meu pai sendo cristão, quando eu cheguei para ele no último ano da faculdade de Direito e disse: pai, eu quero ser juiz, ele pôs a mão no meu ombro e disse: meu filho, sonha menos, você sonha muito, e isso pode fazer você sofrer, sonha um pouco mais baixo. Infelizmente ele faleceu antes da minha aprovação, e 5 anos depois eu estava aprovado no concurso da magistratura, e estou aqui. E vou contar para vocês uma experiência de como aconteceu a saída da aeronáutica para esse concurso no TRT, e que me levou ao sonho de ser juiz. Eu estava trabalhando numa certa noite, eu trabalhava a noite toda no aeroporto, e estava trabalhando numa certa noite muito chuvosa, uma tempestade muito grande. O aeroporto teve que fechar. E eu estava muito angustiado com aquele trabalho, já não queria mais estar ali, já havia 8 anos, e sofria uma certa perseguição, especialmente por ser evangélico, e meu chefe na época não o era, e ele me perseguia um pouco. E nesse dia eu estava bastante angustiado com essa perseguição, e nesse dia de chuva eu dispensei os colegas para eles dormirem e fiquei sozinho na torre de controle do aeroporto.
E era um tablado de madeira e eu senti o desejo de orar deitado, de rosto no chão. Não há uma forma para isso, a oração é ouvida em pé, sentado, de joelhos, de qualquer forma. Mas naquele momento eu senti o desejo de deitar com o rosto no chão e iniciar ali um período de oração. Orei por aproximadamente 3 horas ali naquela situação e chorei bastante na presença do Senhor. E quando eu saí um pouco aliviado. Saí bastante aliviado. Passou alguns dias, um colega havia pego o formulário de inscrição para o concurso TRT. Ele já tinha pago a taxa no banco, faltava apenas preencher o formulário para completar a inscrição, anexando o comprovante de pagamento. Ele então me deu aquela ficha de inscrição e disse: faz esse concurso do TRT. Aí eu falei: mas eu não estudei, não tive tempo para estudar, não fiz cursinho. Ele falou: não, faz, eu não vou poder fazer, faz você. Me deu de presente a inscrição. E eu então estava com férias programadas para aquele mês. E quando a coisa é de Deus, ela acontece. As minhas férias estavam marcadas para janeiro e a prova foi marcada para o dia 30 de janeiro, exatamente no final das minhas férias. Eu tive 30 dias para estudar. Estudei bastante nesses 30 dias, me entreguei àquele propósito. E no dia que eu fui fazer a prova, uma coisa surpreendente aconteceu. Eu comecei a fazer a prova e à medida que eu abria a questão, os meus olhos só enxergavam uma única alternativa, como se não houvesse outras. O meu olho só batia em uma alternativa. Eu lia aquela alternativa e dizia: está correta, vou marcar. Marcava sem nem ler as demais. Quando eu me dei conta, a prova era de 100 questões, eu estava na questão número 97. Eu pensei: faltam 3, então agora eu vou ler melhor. Esse negócio, em 40 minutos, eu já respondi 97 questões, fiz alguma coisa errada. E aí comecei a ler as questões 98, 99 e 100 com mais detalhe. Quando saiu o resultado, para minha surpresa, eu errei apenas a 98, a 99 e a 100. Acertei as 97 anteriores e fiquei em 3º lugar no concurso. Não é? O que foi isso? Obra de Deus. Eu não tenho dúvida de que o Senhor me mostrava apenas a que era a correta. Quando eu duvidei, então eu passei a errar as questões. Essa é uma experiência que eu passei nesse concurso. Quando eu cheguei no concurso da magistratura, a desembargadora que estava acompanhando a prova na sala, ela se surpreendeu com o tempo de prova. Quando eu terminei aquele tempo de prova, ela então, quando eu terminei o tempo de prova, ela disse assim para a colega que estava com ela: olha, eu não sei por que essas pessoas vêm fazer concurso para magistratura sem estudar. Quem é que dá conta de resolver uma prova dessa em 1 hora? Eu respondi aquela prova, era a primeira prova, a prova objetiva, e acertei 77 das 100 questões naquela primeira prova. E depois vim a ser aprovado em 1º lugar no concurso. Em relação à prova de títulos, fui deslocado para 3º colocado, mas ainda assim foi uma excelente colocação. Então eu percebo, Sara, que muitas vezes nós queremos fazer as coisas com base nas nossas próprias capacidades, né? E a vida do cristão ela tem que ser por fé. E muitas vezes você não aceita determinados desafios na sua vida porque você não deposita verdadeiramente a sua confiança no Senhor. Quando você faz isso, quando você consegue colocar a sua confiança no Senhor, isso muda, isso começa a mudar na sua vida. Então, quem diria que eu, um menino da roça, que sempre estudou em escolas públicas, fosse chegar ao concurso da magistratura, né? Na minha família, a maioria éramos muito pobres, de fato. A gente era pobre no sentido de que a nossa casa era de chão batido, não havia cimento, nem cimento grosso, né? As paredes, parte das paredes, não eram de tijolos, eram de madeira preenchidas com bambu, né? Então nós vivíamos uma situação realmente bastante pobre. E em algum tempo, quando a gente se mudou para a cidade, eu tive que continuar os estudos na cidade, eu tive que começar a trabalhar. Fui engraxate, vendi picolé, trabalhei em restaurante para conseguir trabalhar e estudar. Nunca fiz nenhum concurso sem trabalhar. Então eu trabalhava 8 horas por dia
estudava no tempo que me sobrava e ainda fazia tudo isso mantendo as atividades na igreja. Fui consagrado a presbítero aos 27 anos, dirigi uma igreja por um tempo e naquele período o tempo parecia mais curto, mas foi no período onde Deus mais me abençoou. Quanto mais eu trabalhava na obra, mais abençoado eu era na vida profissional. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente vê hoje os jovens às vezes não conseguem conciliar a vida cristã com a vida secular, e você é prova disso, né? Que a gente consegue fazer as duas coisas, e é quando a Bíblia fala, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso mesmo. Quando você vê, hoje a maioria dos jovens não está trabalhando, tem o tempo todo para estudar e ainda acha que é apertado fazer a obra do Senhor. Aos 17 anos eu comandava evangelizações, visitava uns presídios, fui consagrado a diácono aos 20 anos e nunca parei, fiz missões no sertão de Pernambuco e a minha vida inteira foi baseada nisso, em manter as atividades da igreja juntamente com as atividades de trabalho e estudo. Mas eu digo para você, Sara, que não há nada que produza mais efeito no reino do que você assumir uma obra, assumir uma responsabilidade na obra. Quando nós fazemos isso, a nossa vida material é transformada. Então eu percebi que quanto mais eu me dediquei à obra, mais o Senhor me retribuiu. Aqui era a sua rotina de estudo, assim, com toda essa correria, né? Como é que você conseguia ainda ter tempo para estudar? Eu digo que o tempo, a gente precisa, a Bíblia já diz que a gente tem que ser sábio para contar os dias, para remir o tempo, né? E isso realmente é uma exigência que nós temos que ter. Nós temos que ter uma sabedoria para dosar o nosso tempo. O dia é muito longo, a gente que não percebe, a gente deixa passar esse tempo, não conta com sabedoria o nosso tempo e acaba deixando passar. Eu acordava às 5h30 da manhã, todos os dias, de segunda a segunda, e às 5h30 da manhã saía para dar uma leve corrida no quarteirão, dava uma volta ou duas, para despertar do sono. Voltava às 5h45, 5h50, eu estava sentado, fazia um café, estudando, até aproximadamente 8 horas. 9 horas eu iniciava no trabalho, então 8 horas eu começava a me arrumar, ia para o trabalho às 9. Quando saía do trabalho, na hora do almoço no trabalho, eu aproveitava aquela 1 hora. Eu almoçava, descansava uns 10 minutos, já me sentava e começava a estudar. Quando eu saía às 17 horas, e mesmo no tempo de faculdade, eu fazia o seguinte: não, eu não vou em casa agora, vou aproveitar esse tempo das 17 às 19, vou para a biblioteca. Chegava na biblioteca por volta das 17h30, 17h40 e ficava até 19 horas na hora da aula. Saía às 22h20, chegava em casa às 11 da noite, no outro dia começava tudo de novo. No sábado, eu sempre reservei o sábado para estudar o dia inteiro. Não marcava nenhuma outra atividade, estudava 12 horas no sábado. No sábado à noite e no domingo, eu deixava a critério da obra para que fosse um trabalho realmente dedicado ao Senhor naqueles dias. Então, de sábado a domingo à noite, eu não marcava nenhuma atividade de estudo para me manter um pouco mais na obra. Nessa sua caminhada buscando aquilo que você sonhava desde criança, né? Teve algum momento que você considerou muito difícil, ou que você pensou em desistir ou desanimou com alguma coisa que aconteceu? Eu não conheço essa palavra desânimo, eu vou ser honesto com você. Sabe o que aconteceu? Por conhecer um pouco as Escrituras, eu tenho um exemplo de vida que é a vida de Paulo. A vida do apóstolo Paulo me serve muito de exemplo, né? E o apóstolo Paulo, numa de suas passagens, ele dizia o seguinte: fui chicoteado tantas vezes, apedrejado tantas vezes, né? Mas sempre mantive a firme convicção de que o Senhor me daria bom termo. E essa palavra no grego, ela vem de uma palavrinha que chama upomone, que não tem uma tradução ao pé da letra, mas ela significa uma certeza confiante. Então lá no meu coração eu tinha uma certeza de que aquilo me seria dado. E quando batia algum problema, alguma tristeza, alguma angústia, eu me lembrava dessa circunstância e eu, novamente, me colocava de pé. Então eu sou uma pessoa bastante determinada, não sou de desistir ao primeiro obstáculo,
tiveram vários obstáculos. No meio dessa caminhada de estudos, meu pai faleceu. Minha mãe ficou sozinha, já idosa. Então tudo isso foi dificuldade, né? Eu me casei nesse tempo com um filho pequeno. Minha filha chorava muito, tinha muitas infecções de garganta. Então isso me dava muito trabalho para estudar. Às vezes eu chegava às 11h30 da noite e tinha que trocar a fralda de menino, ajudar a arrumar o menino para dormir, e ficava até 2, 3 horas com o menino chorando e acordava no outro dia com o olho cheio de areia. Mas isso só me dava a certeza de que eu precisava continuar, que eu precisava realmente de uma vida diferente daquela que eu vivia. Eu costumo dizer que quando você recebe um estímulo negativo, você precisa saber o que fazer com ele, não é? Paulo poderia, por exemplo, na primeira chicotada que ele levou, ele ter aberto mão do evangelho e disse: olha, eu desisto disso, né? Eu sou bom perseguidor, mas sou péssimo perseguido. Ele podia dizer isso e simplesmente abandonar o evangelho, não é? Na primeira ameaça de prisão de Pedro podia ter desistido do evangelho, né? Então a gente tem que aprender a colocar todo o empecilho como uma motivação para a gente crescer. Isso nasce dentro de você. É você que tem que fazer isso. É perceber que cada dificuldade é posta para testar a nossa fé, para que você possa descobrir lá dentro do seu coração o que te motiva, não é? Porque se você for motivado só pelos fracassos, a sua vida vai tender a ser uma vida de fracasso. O senhor falou no começo que o primeiro concurso, né, foi um amigo que te ajudou. Na verdade, ele foi um canal de Deus, né? Que já tinha pago a inscrição e te deu o formulário. Essa atitude que ele teve, como isso agregou assim a sua vida? Se depois você também, da mesma forma que ele, quis retribuir isso para alguém nessa caminhada? Desde que passei no primeiro concurso, eu sempre tive vontade de motivar as pessoas a estudarem para concursos públicos. Eu abri 6 cursinhos nesse tempo. Abri cursinhos para formar pessoas para concursos públicos. Dei aulas gratuitas em diversas igrejas para concursos públicos. Eu mantinha uma turma de concurso público na primeira igreja batista, mantive uma turma também na Assembleia de Deus de Anápolis. Então a vida inteira eu percebia que o Senhor exigia de mim que eu incentivasse as pessoas a estudar. Eu dava aulas gratuitas na igreja, motivava os jovens a estudarem, a buscarem uma vida melhor, né? E eu retribuí dessa forma, procurando ajudar as pessoas nesse sentido de dar aulas gratuitas, ensinar os métodos de ensino, os métodos de aprendizado, porque isso com certeza os ajudaria. Sim, você também dá aula em faculdade, né? Isso, eu hoje dou aulas, já dei aulas em várias faculdades. Hoje eu estou na Anhanguera, na faculdade de Anhanguera de Brasília, aqui na Santa Terezinha, na Taguatinga Norte. Aí dou aula lá de Direito Constitucional e lá também faço um incentivo aos alunos ao estudo, mas falo para eles um pouco do valor da fé cristã, também para você organizar a sua vida. Eu digo isso porque nós temos uma mania de achar que o reino de Deus está distante de nós. E muitos de nós aprendemos que um dia viria o reino, não é? Mas quando você vê em Lucas, a palavra está dito o seguinte: o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus foi implantado desde a volta de Jesus. E nós ali já temos que começar a ser cidadãos do reino. Então nós temos que começar a viver uma vida como cidadãos do reino. E como cidadão do reino, a primeira coisa que nós devemos fazer é influenciar pessoas, não é? A missão de todo cristão é influenciar pessoas ao evangelho. Porque, de fato, eu creio que o evangelho transforma a vida das pessoas. Qual o conselho que o senhor daria hoje, principalmente para a juventude, né? Ou então para aqueles que também estão em busca de um sonho, estudando para o concurso? Quando a Bíblia fala em ganância, nós temos que entender que o conceito de ganância é aquele conceito de ter coisas para seu próprio deleite. Quando você busca coisas para seu próprio deleite, a bênção do Senhor não está conosco. Agora, ter sonhos, ter desejos é necessário para a vida do cristão. O cristão precisa ter sonhos, ele não pode viver uma vida. Eu costumo brincar, Sara, desculpe a brincadeira, mas eu costumo brincar que tem muito crente Zeca Pagodinho.
aquele crente que vive o lema, deixa a vida me levar, não é? O cristão não pode ser assim. O cristão tem que ter rumo, ele tem que ter sonhos na sua vida, estabelecer projetos, contar a Deus os seus sonhos, desenhar a sua vida. Então, o meu conselho para os jovens é não se deixar levar pela vida. Uma inspiração. A vida de Paulo. Uma comida. Frango caipira, goiano, né? Você já viu. Essa é ótima. Com piqui? Com piqui, claro. Aí ficou melhor. Um lugar. Rio de Janeiro. Uma referência. O apóstolo Paulo também. A Bíblia, o caráter cristão é uma referência. Um hobby. Música. Música, toca? Não toco bem, mas gosto de brincar. É? Não sou bom músico, mas gosto muito. Qual instrumento? Eu gosto de teclado, toco bastante. Eu já toquei instrumentos de sopro, estudei na Escola de Música de Brasília e toquei em algumas pequenas orquestras instrumentos de sopro, trombone, né? Mas depois acabei abandonando o instrumento de sopro e hoje estou mais apaixonado pelo teclado. Arrisca cantar também? Cantar não, sou mais para tocar mesmo. Uma meta. Viver em paz. Um pedido. É complicado. Não quero dizer que tenho tudo, mas eu acho que chegou o tempo de agradecer. E por último, um sonho. Um sonho, conseguir estabelecer uma grande igreja, uma grande obra num lugar bem pobre, que é o que eu estou tentando fazer com uma congregação em Sol Nascente. Era um sonho já de muito tempo, então esse sonho de construir uma igreja que volte realmente àquilo que o Evangelho ensina, de auxiliar as pessoas, de amparar os órfãos e as viúvas, de dar assistência social a essas pessoas, um Evangelho voltado para o amparo dos mais pobres. Então isso já é um sonho que está em andamento, né? Já está em andamento. É uma congregação da Assembleia de Deus Manaim, lá do Jardim Botânico. Nós abrimos uma congregação no Sol Nascente, estamos com 15 dias apenas de abertura, juntamente com o pastor Edgar, que trabalha ali conosco, e nós estamos juntos lá nessa empreitada. Que bênção. Que Deus abençoe essa caminhada, essa obra, que venha prosperar, né? Amém. Já que a referência que o senhor tem é de Paulo, então que seja uma obra tão grandiosa, ou maior que a dele. Olha, é difícil, mas se Deus quiser vai ser uma obra grande. Vamos confiar nisso. Amém. Então agora eu gostaria de mais uma vez agradecer ao Zuni pela participação, pelo carisma, pelo carinho que nos recebeu. Que Deus continue te abençoando, que a sua vida continue sendo inspiração para essa geração. Bom, eu vou sair daqui inspirada, então eu acredito que todos que também estão vendo esse vídeo também vão ser inspirados com a sua história, com a sua vida. Então que Deus continue te abençoando, te faça próspero onde você for. E para não ficar só nas palavras, a gente preparou uma pequena lembrança. O senhor merecia muito mais, claro. Se tivesse um caminhão de ouro, a gente teria trazido. Mas é só uma lembrança para ficar para o senhor lembrar do nosso programa, desse momento. Nós vamos guardar com muito carinho esse momento, também esperando que o senhor também guarde com muito carinho. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar com você. E mande um abraço para toda essa juventude da sua igreja. Que Deus os abençoe, a todos os nossos ouvintes. Foi uma honra estar com vocês e eu certamente guardarei com muito carinho esse presente. Muito obrigado. Amém. Bom, pessoal, estamos encerrando então este programa de hoje. Espero que esse assunto tratado aqui hoje venha te abençoar, venha edificar a sua vida. Mais uma vez, volto a falar aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar, para que sua vida continue sendo abençoada. Fique ligado, toda semana vai ser lançado uma nova entrevista com um novo entrevistado, então fique ligadinho com a gente. Que Deus abençoe, até a próxima!